Olá pessoal, bom dia. Não passa dia em que não tem novidades sobre o que foi a fraude eleitoral de 2018 com o Bolsonaro. Vocês se lembram que já há um processo lá no TSE para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão, por mandar pelo WhatsApp mentiras, fake news, impulsionadas ilegalmente por empresários. Pois é, o Bolsonaro ontem fugiu de fazer o pronunciamento lá a respeito do isolamento social, porque estava preparado um grande panelaço, e a plenos pulmões as pessoas estavam preparadas para gritar Bolsonaro genocida. Pois é, agora, quando ele se prepara para ir numa manifestação fascista lá na esplanada dos ministérios, formada pelos seus apoiadores, que cada vez são menos, sai a matéria bomba da Folha de São Paulo, que é que o empresário Paulo Marinho, que foi um sustentáculo da campanha de Bolsonaro, onde se faziam todo o sistema de comunicação da campanha e se reunia o QG do Bolsonaro, acaba numa entrevista da Folha de São Paulo de denunciar a fraude eleitoral de 2018, ou seja, entre o primeiro e o segundo turno, o Flávio Bolsonaro foi informado por um delegado da Polícia Federal do Rio, simpatizante dos bolsonaristas, que havia uma operação em marcha, que é a Operação Furna da Onça, contra deputados da Assembleia Legislativa e particularmente a rachadinha do Flávio Bolsonaro, envolvendo nada mais, nada menos do que Fabrício Queiroz. Lembro dele, desaparecido há 1 ano e meio, ainda não prestou um depoimento, Fabrício Queiroz, entende? Porque esse delegado sabia o impacto que ia ter na eleição. E o que aconteceu? Além do delegado cantar a operação, antes a operação foi adiada para o dia 8 de novembro, depois do segundo turno, ou seja, depois da vitória bolsonarista. Esta matéria caiu como uma bomba, agora, em cima de Bolsonaro, da família. O que ele queria? Ele queria eliminar os parentes e o próprio Queiroz. No dia seguinte, Queiroz foi demitido do gabinete do Flávio e a filha dele, Natália Queiroz, que era lotada no gabinete de Bolsonaro em Brasília, funcionária fantasma, também foi demitida. No mesmo dia, porque eles sabiam que ia explodir a questão. O que eles fizeram? Omitiram. A Polícia Federal precisa explicar esse episódio. Esse delegado precisa ser identificado imediatamente. E agora está na cara, As eleições foram fraudadas, não só por causa da emissão de WhatsApp para ganhar as eleições com fake news impulsionadas ilegalmente por empresários, mas particularmente agora porque esta questão teria um imenso impacto nas eleições, foi omitida, e certamente o Tribunal Superior Eleitoral, nós estamos adendando no Tribunal Superior Eleitoral nova denúncia pela cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Bolsonaro falou que as eleições foram fraudadas. Sim, foi ele que fraudou. Ele fraudou a eleição. Agora se explica porque ele tem a necessidade de dizer que ganhou a eleição no primeiro turno. Mentiroso. Ele não ganhou nem no primeiro, nem no segundo turno. Ele roubou as eleições. Mas mais do que isso, Fabrício Queiroz, e a matéria descreve em detalhes
estava apavorado junto com Flávio Bolsonaro. Como esconder tudo isso? O Paulo Marinho, empresário amigo, que hoje confessa na Folha de São Paulo que houve toda essa maracutaia para esconder, junto com o Gustavo Bebiano, inclusive, esconder essa maracutaia, descreve em detalhes reuniões com advogados e com o delegado da Polícia Federal, feito por um advogado do gabinete de Flávio, chamado Vitor, e por uma mulher chamada Val, cujos 2 irmãos são milicianos, amigos da família. Família. Então, o que nós estamos querendo? Em primeiro lugar, nós já temos lá no Conselho de Ética do Senado uma representação contra Flávio Bolsonaro, imediata cassação do seu mandato, abertura do processo no Conselho de Ética. Não há mais como esconder essa questão. Segundo lugar, nós entendemos que a chapa tem que ser impugnada no Tribunal Superior Eleitoral. E está na cara que o senhor Paulo Marinho tem mais ainda a dizer e era preciso identificar quem é o delegado da Polícia Federal. E mais, o jornal Extra do Rio de Janeiro diz que Alexandre Ramagem, presidente da ABIN, é aquele que a Polícia Federal, que o Bolsonaro queria colocar como chefe da Polícia Federal, que foi vetado pelo STF, comandava investigações dos deputados lá na Assembleia Legislativa e era o chefe de segurança de Bolsonaro. Ele também está metido nisso, ou seja, o processo de crime de responsabilidade contra Bolsonaro, que o Supremo, o ministro Celso de Mello está tratando, tem que incorporar mais esta questão. O senhor Alexandre Ramagem já era o chefe de segurança, estava na investigação e nós temos que verificar qual é a relação dele com esse delegado que abriu o bico e avisou o Flávio Bolsonaro antes do segundo turno. Ou seja, uma grande maracutaia para vencer as eleições. Nós entendemos que o Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, tem que incorporar essa questão, abrir o processo, incorporar, chamar o seu Ramagem para depor contra a questão do presidente que queria indicá-lo. E agora está absolutamente mais claro por que o Bolsonaro quer trocar a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Por vários motivos, mas um é certamente a investigação sobre os filhos, sobre o Queiroz. Onde está o Queiroz, gente? 1 ano e meio depois. O que é isso? É uma vergonha para a nação brasileira. Promotores, procuradores, justiça. O Flávio Bolsonaro já pediu 20 vezes o adiamento do processo contra ele. Bolsonaro não tem mais condições de omitir o que se passou no Rio de Janeiro, a ligação dele e da sua família com as maracutaias de mandato, inclusive a Natália Queiroz, funcionária fantasma, os funcionários fantasmas ligados ao Adriano Nóbrega, lá no gabinete dele, miliciano, morto na Bahia, o Queiroz, que é miliciano também, até hoje não depois. A Polícia Federal, de verdade, pode esclarecer tudo isso. Mas agora nós ficamos sabendo que o Ramagem também investigava a Assembleia Legislativa e era o chefe de segurança, o homem de confiança que ele queria pôr como chefe da Polícia Federal, que foi vetada pelo STF. Então, nesse momento, é hora de agir. O Congresso Nacional fazer uma CPI imediatamente, o Tribunal Superior Eleitoral precisa agir porque houve uma fraude eleitoral, fraude da chapa, ganhou roubando o Bolsonaro, não foi ele que foi roubado, ele ganhou roubando, por isso que ele tentava colocar um álibi de que teve fraude no primeiro turno, mentira, era para disfarçar a cortina de fumaça, porque ele sabia dessas coisas todas, e isso não veio à tona antes, e mais, tem um telefone do Bebiano aí,
que está escondido, que tem todos esses diálogos. Vem à tona o telefone de Gustavo Bebiano, já falecido, mas está com alguém. Mas os advogados que participaram desse processo no gabinete do Flávio precisam depor através de uma comissão parlamentar de inquérito. E a Polícia Federal precisa explicar o que aconteceu, localizar quem é esse deputado, quem é este delegado da Polícia Federal simpatizante do bolsonarismo que avisou Flávio Bolsonaro, que ajudou a impedir a Operação Furna da Onça, a investigar os deputados, a rachadinha do Flávio, a sua ligação com as milícias, a lavagem de dinheiro, a relação com o Queiroz e os 150 servidores, funcionários que passaram pela família Bolsonaro para fazer uma fortuna. Isso se chama corrupção. Nós queremos a investigação e é por isso que o Bolsonaro não pode mais permanecer. É por isso que o povo está falando fora Bolsonaro. E é preciso agir. Agir nesse momento é propor o impedimento. O pessoal já está propondo o impedimento de Bolsonaro com outros partidos políticos, a gente somar esforços pelo impeachment de Bolsonaro. E não adianta ele fazer visitas a acampamentos fascistas lá na esplanada dos ministérios. Se explique, Bolsonaro, se explique a matéria da Folha. Isso terá uma imensa repercussão no meio de uma mega pandemia com mais mortes. Só ontem foram mais de 816 mortes e nós estamos aí quase 230, 240 mil contaminados oficiais, com subnotificações. Bolsonaro não pode permanecer, é um farsante, é um mentiroso, esta figura execrável, né? Essa figura genocida do povo brasileiro, e a sua política econômica com Paulo Guedes precisa ser varrida do Palácio do Planalto. E aqueles que ainda querem sustentar o governo Bolsonaro, o Centrão e os militares que tomem a sua direção, porque vocês serão julgados pela história de deixar um genocida sambando à beira do abismo conduzir a nação brasileira, que vai chegar ao desemprego, a fome, a doença e a morte. Fora Bolsonaro, impeachment já!